Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula rápida sobre uma das revoltas que, assim como a de Canudos, vai ocorrer naquele período ali denominado República do Café com Leite, sobre o qual nós falamos na aula retrasada, na semana passada. Olha, essa revolta ela vai acontecer não no Nordeste brasileiro, mas no Sul do Brasil, 15 anos após a Guerra de Canudos. Essa revolta foi conhecida como Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado ela vai acontecer ali entre 1912 e 1916, com combates quase ininterruptos. Mas antes da gente falar da guerra, em primeiro lugar, por que ela tem esse nome de contestado? Por que ela ganha esse nome? Olha, ela ocorreu numa região que não tinha ainda limites bem definidos, né? Então você tinha ali territórios que eram contestados tanto pelo estado do Paraná quanto pelo estado de Santa Catarina, além de territórios também de localidades contestadas por pessoas que moravam na região, como eu vou falar daqui a pouco. Essa guerra ela mobilizou cerca de 20 mil pessoas e atingiu uma área semelhante à área do estado de Alagoas em extensão. Tá? Então não aconteceu na Alagoas, não. Ela aconteceu no sul do Brasil, mas a área territorial que ela atingiu é uma área tão extensa quanto o estado do Alagoas. Os problemas que culminaram nessa revolta continuaram sendo os mesmos de sempre daquela época, né? Principalmente em relação à terra, a grande concentração de terras nas mãos de grandes latifundiários que se valiam de jagunços para expulsar os camponeses das suas terras e se apropriar de grande extensão territorial, além da pressão que essas pessoas sofriam quando elas estavam numa fazenda como agregados, abandonarem as fazendas, sendo abandonadas à própria sorte. Então, elas saíam e procuravam uma localidade onde pudesse sobreviver ali naquela região, porque como você não tinha uma documentação, uma legislação ainda sobre a terra, as pessoas elas foram se apropriando de determinadas regiões e ali valia a lei do mais forte. Outro fator importante foi a concessão ao empresário norte-americano chamado Percival Farquhar pelo governo federal da construção de uma estrada de ferro. Essa estrada ia ligar o Rio Grande do Sul a São Paulo. E ela passava exatamente na região que a gente chama de contestado. A companhia desse empresário, por influência dos coronéis, conseguiu a propriedade de uma área de 30 quilômetros ao redor dessa estrada de ferro. Como que se diz? 15 quilômetros de um lado da estrada e 15 quilômetros do outro lado da estrada. E aí, o que ele fazia, então? Se ele ganhou a propriedade daquela terra, ele expulsou quem estava lá, né? Da forma como ele conseguiu. Então, ali você vai começar o início da construção desse estrada de ferro, já com muitas pessoas revoltadas com a situação. Ali também, na estrada de ferro, vão ser empregados 8 mil trabalhadores, que foram recrutados de desempregados no país inteiro. Mas depois que foi terminada a estrada, eles voltaram a ficar desempregados, foram abandonados também à própria sorte. Além disso, outro fator interessante, uma subsidiária que comprou 180 mil hectares de terras do contestado para implantar uma empresa madeireira. E madeira para exportação, né? Então, você ali vai ter uma grande área territorial também novamente desocupada por uma grande empresa e as pessoas saindo das terras, que naquele momento não eram de ninguém. Como eu disse na aula em que eu falava da República do Café com Leite, né, não havia uma propriedade bem definida, né? As terras do Brasil, desde a época colonial até os primeiros anos da República, você tinha ali uma lei do mais forte. Quem tinha poder econômico, quem tinha jagunços, quem tinha apoio do governo federal, acabava tendo mais possibilidade de expulsar os menos favorecidos. Por isso, o problema da terra, já naquela época, estava presente em todos os estados brasileiros. Então, não só no Nordeste, né? E aí, nesse caso aí, no sul do país. Existia algumas semelhanças com a Guerra de Canudos, que eu falei na aula passada, mas também algumas distinções que seria bom a gente pontuar aqui. Olha, enquanto a Guerra de Canudos vai demorar só 2 anos, né, cerca de 2 anos, a do contestado ela vai durar 4 anos. As duas vão ter combates ininterruptos, quase que ininterruptos. Mas, ao contrário da Guerra de Canudos, na Guerra do Contestado você não tinha ali uma personalidade mística central, né? Como, por exemplo, nós tínhamos em Canudos o Antônio Conselheiro. Mas havia alguns monges não ligados à igreja que acabavam sendo considerados profetas populares e influenciavam o modo de agir da população, porque eles eram considerados como profetas, né? Um desses monges foi o conhecido José Maria, que era contra a República, pregava um novo mundo, mas, ao contrário do que muitos imaginavam, ele não era a favor do retorno da monarquia brasileira, não. Por quê? Porque a gente sabe que na monarquia brasileira vigorava o quê? O autoritarismo, a violência, o poder dos grandes latifundiários do mesmo jeito, mas ele pregava um mundo onde a lei de Deus iria sobrepor a lei dos homens,
em onde todos teriam terra para plantar, onde haveria paz, onde haveria prosperidade, justiça. Então, na verdade, ele tinha uma ideia de um mundo melhor, mas que ele não também falava assim, ele era contra a república, mas ele não era a favor da monarquia. Lógico que, para justificar o massacre da população do contestado, os coronéis e o governo federal acabou acusando o monge José Maria e seus seguidores de quererem derrubar a república, pregando o retorno da monarquia. Então, quando eles combatem o contestado, eles estão falando assim, estamos salvando a república. Como foi lá no finalzinho do de Canudos, né, quando a gente viu a mídia explorando essa ideia, né? Enfim, o governo ele já estava experiente durante a Guerra do Contestado. E o exército que combateu no Contestado chegou a usar até pequenos aviões para reconhecimento da área onde ocorreriam os conflitos. O exército estava muito mais equipado do que os revoltosos. Imagine para vocês terem uma ideia. O pessoal lá, os camponeses, eles usavam o quê? Foices, facões, então eles usavam armas rudimentares e todos combatiam, né? Mulheres, idosos, crianças. Então, dessa maneira, já era certa a vitória das forças do governo federal contra o contestado. Então, é uma guerra interessante, né, de a gente conhecer, de a gente saber, né, as causas, principalmente essa ideia da terra, que já vigorava naquele momento, a ausência de uma lei de terras, né, que vai provocar exatamente esses conflitos, o fato dos grandes latifundiários ali se aproveitarem exatamente dessa ausência para se aliar com o governo federal e expulsar as pessoas menos favorecidas das terras que estavam ali, que não eram de ninguém, e também como que o desenvolvimento nacional acaba servindo como justificativa para a opressão de certas classes sociais, porque a gente vê a construção de uma estrada de ferro era uma necessidade social, ok, mas a sobrevivência dessas famílias também era uma necessidade social. E o que o país fez? Vamos suplantar uma necessidade com outra, né? Vestir um santo e desistir outro. Então, basicamente, foi isso que aconteceu na Guerra do Contestado. Espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.